Às vezes vai acontecer interrupções divinas na nossa vida, não favoráveis a nós, mas é porque Deus nos ama e está nos livrando de algo lá na frente. Depois você vai entender isso. Não se aborreça com Deus, não deixe Deus, não murmure, apenas como os conselheiros disseram: não estou entendendo, depois que o menino morreu, o senhor está comendo. Voltou para o templo e ele diz: olha, eu tinha esperança, mas o senhor não quis assim, então minha vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Ou vou viver chorando? Essa dor ou essa ferida precisa cicatrizar. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi, preste atenção aqui, os conselheiros de Davi estavam com medo. Estavam com o quê? Com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Olha a preocupação dos conselheiros. Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Preste atenção aqui. Ele levantou-se, entrou no santuário do Senhor e... você tem que prestar atenção nesses detalhes. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e oraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, eu posso ir até ela, mas ela não voltará a mim. E eu paro o texto aqui. Sensacional esse texto, hein? Que palavra poderosa. Você quer receber a revelação dessa palavra para você, sim ou não? Então feche os olhos e diga: Senhor Jesus, fala comigo.
através da tua palavra, que o Espírito Santo coloque luz no meu entendimento, para que eu possa compreender a sua palavra. Fala comigo, Senhor, eu abro o meu coração. Amém? Muito bem. Vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem esse episódio de Davi? Já ouviram falar de Davi, nas grandes vitórias de Davi, de onde Davi saiu, de onde Deus tirou ele. Você sabe da história, como se deu desde quando ele era jovenzinho, até ele se tornar o grande e famoso rei de Israel. Por isso que eu amo a Bíblia, pessoal, porque a Bíblia, ela fala das coisas boas, mas ela fala também das coisas ruins, ela não esconde. A palavra não coloca debaixo do tapete as coisas que aconteceram no passado, porque você sabe que hoje a nossa bússola é a Bíblia. A nossa razão de fé é acreditar na palavra do Senhor. Então, esse texto está dizendo o seguinte: Davi, o rei Davi, houve um tempo da vida dele que ele se achou tão importante, e esse foi o maior erro dele. Ele disse assim: vai ter uma guerra, eu não preciso ir nessa guerra, porque o meu exército resolve isso. Lembre-se, Davi já era rei, mas também era o guerreiro número 1. Escuta, pessoal, confiar na tropa é legal, muito bem. Confiar nos seus funcionários, na sua família, muito bom. Mas quando você está presente, é diferente. Não é verdade? Você tem lá sua empresa, seus negócios, você confia na pessoa que está lá. Mas quando você está lá, a coisa é diferente. Sim ou não? Sim. Então Davi começa errando, dizendo: eu não preciso ir nessa batalha, confio em Joabe e confio no meu exército. Estava acontecendo uma batalha, uma guerra. Davi, então, nesse interim, lá em cima no palácio, muito alto, olha para baixo e vê uma mulher tomando banho. E ele descobre que o marido daquela mulher era Urias. Urias era um bom soldado do exército de Davi. E o que ele faz? Sabendo que Urias está na guerra, ele chama Betseba, deita com ela, comete um pecado de adultério. Batseba fica grávida, a barriga começa a crescer, e Davi agora fica preocupado. Eu vou mandar Urias voltar. Chama Urias, prepara uma mesa. Um soldado comer na mesa do rei era uma honra. Então Davi preparou isso. Olha o plano. Quero começar essa mensagem dizendo o seguinte, pessoal. Grava aí se eu tivesse de dar um tema para essa mensagem, seria o seguinte: Deus não abençoa o seu erro. Repete comigo: Deus não abençoa o meu erro. Não abençoa. Só que qual era o plano de Davi? Trago Urias, como com ele. Como é que está a guerra, Urias? A guerra está assim, assim, assim. Ô Urias, eu estou dando uma ordem para você descansar. Vai para tua casa, aproveita, descansa com a sua mulher. Você precisa descansar. Urias, quando deixou o palácio, não foi para casa. E lá embaixo ele disse: como posso ir para minha casa, descansar, se os meus irmãos estão na guerra? Como eu poderia ter paz, descansar no momento desse, quando os meus irmãos estão na guerra? E ele fica ali. Davi descobre que Urias não foi para casa, e que ele está determinado a ficar ali.
e não cumprir a ordem do rei, nesse sentido, enquanto os irmãos estavam na guerra. Então Davi muda o plano, escreve uma carta e manda Urias voltar para a batalha, e que ele entregasse aquela carta para o comandante Joabe. Joabe lê a carta, era uma carta de Davi que dizia: Joabe, qual é o lugar mais perigoso, onde os inimigos têm mais sucesso? Coloca Urias lá. Na hora que eles atacarem, recuem e deixem ele lá sozinho. O que Davi estava fazendo, gente? Ele estava articulando um plano para que Urias fosse morto. E Joabe, o qual se surpreendeu com tudo aquilo. Se Davi está dando essa ordem que Urias deve ser morto, alguma coisa Urias deve ter aprontado. Joabe logo pensou assim. Naquela época, quem traía o rei deveria ser morto. Traidor do rei deveria ser morto. Quem era o traidor na história? Que coisa, né, pessoal? A Bíblia diz que Urias morreu na batalha. Então logo que a notícia chega, o que Davi faz? Traz Betseba para o palácio e casa com ela. Davi já tinha esposa, mas agora Betseba é viúva. E ele diz: eu posso casar com ela, já que ela é viúva, vai ser minha segunda esposa. Casa com Betseba. A barriga já estava o quê? Grande. Só que Davi, eu coloquei até aqui, o plano estava dando tudo certo, sim ou não? Estava dando certo o plano de Davi? Estava. Na cabeça dele, o plano estava: Urias está morto, esse menino é meu filho, casei com Betseba. O plano está dando certo. Na cabeça dele, o plano estava dando certo. O texto que acabamos de ler, diz que o profeta Natã, havia um homem que era profeta, o nome dele era Natã. Natã chega no palácio e diz para Davi: Davi, o Senhor viu o que você fez, viu? O Senhor está sabendo do que você fez, viu? E Davi quis negar. O que, profeta? O Senhor viu o que você fez. E assim diz o Senhor: essa criança vai nascer, mas não vai viver. Está aí uma coisa que tirou a paz de Davi, porque essa coisa de filho do rei, sempre se falava em sucessão. O rei, quando morria, o filho ocupava o lugar. E diz a Bíblia que Davi estava apaixonado, os 4 pneus, por Betseba. Ele queria que aquele filho fosse a coisa mais maravilhosa da vida dele. Mas não foi o profeta que amaldiçoou, foi Deus quem mandou dizer: vai nascer, mas não vai viver. E aí, pessoal, existe algo que a gente sempre pensa assim: por que Deus faz coisas que às vezes a gente não queria que fosse daquele jeito ou desse jeito, mas Deus quis que fosse assim? Já parou para pensar dessa forma? É porque Deus te ama. Diga: Deus me ama. Vamos lá, gente, com convicção, diga: Deus me ama. Sabe por que Deus não faz todas as suas vontades? Porque Deus te ama. Deus castiga aquele quem? Vamos lá, gente, Deus castiga aquele a quem Ele ama. Deus não castiga alguém porque Deus quer acabar com a vida daquela pessoa, porque ele é um malvado. Não, Deus castiga porque ama.
E Deus havia dito para Samuel, profeta antecessor de Natã, Deus tinha dito para Samuel que Davi era um homem diferente e que ele o amava. Deus amava quem? Mas não é porque o amava que agora iria passar panos na cabeça de Davi, nos erros de Davi. Não, o Senhor disse: eu vou castigar Davi porque eu o amo. Quando o profeta sai do palácio, Davi cai na real. Davi chora. O texto que acabamos de ler diz que Davi, ele se afastou, vestiu-se de pano de saco, não comeu, não bebeu, recusou banhar-se, ficou isolado de cara no chão, só chorando, chorando e orando, pedindo para que o menino, já tinha nascido, pedindo para que o menino fosse o quê? Curado. O menino nasceu doente, a saúde do menino piorou. Nasceu, mas nasceu doente. E a cada dia a saúde dele se complicava. E Davi orava e jejuava: Senhor, cura ele. Senhor, cura ele. Senhor, cura o menino, cura, cura. Os servos, acabamos de ler aqui, diz que os servos, eles chegavam para Davi e viam aquela cena deplorável. Um rei com a cara no chão, todo sujo, não comia. Rei Davi, aqui está a sua água, aqui está a sua comida. Não quero comer, não quero beber. Davi, o seu banho já está pronto, não quero tomar banho. Quantos dias, pessoal? 7 dias. E aí os servos começaram a cochichar. Preste atenção na mensagem. Os servos começaram a observar: um rei, nosso rei está num estado deplorável, nosso rei está numa situação vergonhosa. Gente, o que vai acontecer se esse menino não ficar bom? Porque eles entenderam que a razão da oração, jejum e humilhação, porque se vestir de pano, o que representa se vestir de pano de saco? Gente, tirava todas as roupas de baixo, vestia aquele roupão de pano de saco. Aquilo coça, aquilo incomoda. E essa coceira, esse incômodo era justamente para dizer: estou me humilhando por uma situação. Quem está me entendendo? E ele estava se humilhando diante de Deus, sentindo aquela incomodação, para que o coração de Deus revertesse aquele quadro. Mas Deus não ouviu. Ouviu? Digamos que ouviu, mas não respondeu satisfatoriamente. Porque Deus ouve a oração. Ouvir é uma coisa, responder? Trocando agora os personagens. Paulo tinha um espinho, orou 3 vezes: tira esse espinho, Senhor, tira esse espinho, Senhor, tira esse espinho, Senhor. O Senhor tirou? O Senhor disse: não, mas eu vou compensar você com a minha graça. Quando a luta vier, a minha graça te basta. Quando os dias difíceis vier, a minha graça te basta. Quando as tempestades te assolarem, a minha graça. E Paulo disse: então estou conformado, porque a graça do Senhor é tudo. Então, obrigado pelo espinho, obrigado pelo espinho, obrigado pelo espinho. A boca que dizia sai, agora é a mesma boca que diz obrigado, 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 porque a tua graça, diga, a tua graça me basta. Voltamos para o personagem Davi. O texto diz que os servos começaram a cochichar entre si a respeito de qual seria a reação do rei. Quando chegou 7 dias, o cochicho aumentou. E Davi percebeu algo diferente. Ele entendeu: o menino morreu. Davi se levantou e vai até a eles e diz: o menino morreu? E eles disseram: sim, rei, o menino morreu. O que é que Davi faz? Continua chorando? Se deita de novo? Saiu dali, entrou no palácio e disse: quero comer, quero beber,
quero um banho, porque hoje eu vou para a casa do Senhor. Diz aqui que ele entrou na casa do Senhor. Para quê? Para chorar de novo? Para quê? Adorar. Aqui, gente, acabamos de ler. Diz que Davi entrou no templo para adorar ao Senhor. Preste atenção, porque a mensagem começa agora. Diga: Deus jamais abençoa um erro. Não abençoa, pessoal. Não abençoa. Então o texto diz que Davi foi para o templo adorar o Senhor, mas algo intrigou os servos. Gente, um servo, ele jamais pode querer contrariar alguma atitude do rei. Contrariar. Conselho, sim. Contrariar, não. Mas um deles disseram: ó rei, nós não estamos entendendo. Enquanto a criança estava doente, você estava lá orando, jejuando, chorando. Quando a criança morreu, você está aí comendo. Você está aí, voltou para o templo. E Davi diz: enquanto a criança estava doente, eu estava lá, orando. Quem sabe o Senhor se voltaria para mim com misericórdia e curaria a criança. Mas ele não quis assim. A criança morreu. Então, se a resposta do Senhor é que a criança morreu, então eu estou satisfeito, porque Ele tem algo novo para mim. Quando eu digo que a mensagem começa aqui, pessoal, eu quero que você já pegue, seja impactado com o que eu vou falar para você. Diga: Deus me ama. Porque Deus ama você. Deus, Ele vai fazer com que seja interrompido algumas coisas na sua vida, para que no futuro você tenha paz. Eu vou falar de novo, porque só um irmão ali entendeu. Porque Deus ama você, Deus algumas vezes vai interromper algumas coisas na sua vida, para que no futuro você tenha paz. E é exatamente isso que Deus fez na vida de Davi. Pensa comigo, aquele menino nasce. Gente, um dia a mentira é descoberta, sim ou não? Aquele menino, como é que ele iria crescer? Filho do adultério. Seu pai é um assassino. Como é que ia ser a cabeça desse novo rei? Porque o filho de Davi poderia ser o novo rei. E Deus estabeleceu um reino de Israel. Sim, homens são falhos, mas o rei deve ser uma pessoa sincera, honesta, não perfeita, mas uma pessoa no mínimo em que os súditos e o povo olhem para o rei e digam: o meu rei, quando está na guerra, a guerra é diferente. O meu rei faz por onde merecer ser rei e honrar aquela cadeira, porque faz justiça. Não é diferente, pessoal? Mas se tem um rei corrupto, se tem um rei assassino, se tem um rei adúltero, o que o povo vai dizer? Esse rei é uma vergonha. Não é assim? Esse rei é uma vergonha. Deus amava Davi. Então, quando eu digo que Davi orou, Deus ouviu, mas não respondeu satisfatoriamente, é porque Deus viu que esse menino, já que a vida de Davi passou a estar uma bagunça desde o adultério, porque tudo começa não no nascimento do filho, mas no ato do adultério. A partir do momento que ele adultera, a vida de Davi passa a viver uma bagunça, porque ele não vai mais para a guerra, ele só pensa naquela mulher, ele passa a ser um homem que era um coração cheio da presença de Deus, agora o seu coração é cheio de imoralidade, é cheio de planos que não combinam com os planos de quem? E a coisa só piora, porque Urias é assassinado pelas mãos do inimigo, mas foi feita uma trama. Não foi pela mão de Davi, mas foi pela trama dele. A vida de Davi agora estava muito complicada.
Então, para você que diz assim, o pecado compensa? Compensa? Pois se você acha que o pecado compensa, depois você não entende por que a sua vida está uma bagunça. E você ora dizendo: Deus, restaura a minha vida, Deus, restaura os meus caminhos. E Deus só vai restaurar quando você se arrepender. Então aquele choro de Davi era um choro de arrependimento. Aquele jejum era um jejum de arrependimento. Aquela oração Deus ouviu, mas não da maneira satisfatória a Davi. Deus interrompeu o crescimento daquela criança para que Davi, sua casa e o reinado pudesse ter paz. Quem está me entendendo assim, pessoal? Pergunto, responda para você, não para mim. Será que Deus já interrompeu alguma coisa na sua vida? Você ficou muito triste. Você ficou muito, quem sabe, revoltado. É uma pergunta que eu faço e você responde para você. Será que você orou, jejuou, chorou, se arrependeu? Deus ouviu, mas não respondeu satisfatoriamente a você. Se a sua resposta for sim, então continue, faça como agora Davi. Levante-se. Davi se levantou e foi para onde? Foi para onde, gente? Foi para o templo. Ele foi adorar quem? Adorar. Ele não foi chorar, murmurar. Perdi um filho, Senhor, estou revoltado porque eu perdi um filho. Ele foi adorar. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o soberano, o eterno Deus. Ele foi o quê? Adorar, porque Davi, no íntimo, entendeu que Deus estava livrando Davi de coisas piores. Foi um castigo? Foi. Foi uma repreensão? Foi. Mas Deus estava visando o quê? O futuro lá na frente. Repito, Deus não abençoa um erro, mas se houver arrependimento, choro, lágrimas, adoração, então o que Deus vai fazer? Deus vai interromper algum tempo, alguns anos, algum momento, alguma coisa, interromper alguma coisa, para que essa coisa não seja uma maldição. Houve arrependimento. Salmo 51 diz que Davi pede para Deus dar um novo coração, porque aquele já estava comprometido, sujo. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração o quê? Puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi pede para que Deus dê a ele agora um espírito inabalável, porque ele estava envergonhado pelas suas atitudes. Davi agora está disposto a dizer: Senhor, vou suportar as dores do pecado, mas por favor, não retira de mim o Espírito Santo. Davi agora não está nem aí para a cadeira de rei. Davi agora não está nem aí para a sua coroa. Davi agora está focado em não perder a sua salvação. Quem está me entendendo, pessoal? E quantas pessoas nos dias de hoje, quando elas começam a perder dinheiro, quando elas começam a perder os bens materiais, elas ninguém quer perder. Eu concordo com você que ninguém quer perder algo financeiramente falando, o seu carro, casa, apartamento, dinheiro. Você não quer perder, mas parece que a pessoa está tão vidrada naquilo que ela esquece até que o seu nome está escrito no livro da vida, que pode ser apagado por causa do quê? Da usura, por causa da ambição, por causa do amor aos bens. Vamos lá, pessoal, responde aí, não dorme não, gente.
Eu tô com muita fé para abençoar, mas se você dormir aí, me tira do espírito. Existem pessoas que não querem perder o carro e a casa e querem fazer campanhas para Deus restituir isso. Mas eu te faço uma pergunta de leve. Pelo menos você está em comunhão com Deus? Está jejuando? Está tomando a Santa Ceia? Está sendo fiel a Deus? Porque se você estiver preocupado mais com as coisas desse mundo e esquece o principal, Deus não vai fazer o que você está pedindo. Não vai fazer. Davi pediu para Deus curar o menino. Deus disse: não vou curar, mas eu vou poupar você de algo mais grave. Eu amo você, Davi. Eu quero que você se restabeleça. Eu quero que você se levante. Eu quero que você pague pelo erro que você cometeu. Não repita. Que isso sirva de exemplo. Mas eu não vou fazer como você quer. Mas porque eu te amo, eu vou aqui interromper algumas coisas. E se Deus interrompeu alguma coisa na sua vida, não murmure, não se revolte, não seja inimigo de Deus, não saia da igreja. Há pessoas que vivem pedindo oração a gente. Eu não nego oração para ninguém, que fique bem claro. Mas há pessoas que quando não recebem a bênção pela oração que está sendo feita, ela simplesmente quer sair da igreja, não quer mais atender as nossas mensagens. Eu não tenho culpa se Deus não te abençoou. Orar eu orei. Eu não tenho culpa se Deus não te deu a vitória. Eu orei. A bênção não está comigo, a bênção está com quem? Quem abençoa é Deus. Então, para com essa besteira de achar que eu vou sair da igreja, vou trocar de país, vou trocar de cidade. Você é um besta, um tolo. Você tem que aprender a olhar para si e dizer: sim, Senhor, o Senhor já disse que eu tenho que mudar nisso e nisso, e eu ainda não mudei. Tenha vergonha na cara. Aprenda isso, a olhar para os seus erros e dizer: eu sei agora porque que Deus não me abençoou. Eu pequei aqui, eu errei ali. Assuma isso. Aí eu vou aqui morrer de orar, subir o monte, Deus não vai abençoar. Ah, tem um homem de Deus orando por mim, tem 2 homens de Deus orando por mim, tem 100 homens de Deus orando por mim, tem 1000 homens de Deus orando por mim. Não vai responder enquanto você não se resolver com Deus, no sentido de, no caso de Davi, foi se consertar. No caso de Davi, ele tramou a morte de um inocente. E o profeta Natan disse: ei, Davi, Deus viu? E Deus não vai deixar passar barato não. Israel perdeu algumas guerras. Culpa de quem? Davi. Imagina o povo que quase que adorava a Davi. Agora o povo está dizendo: ih, não sei não, hein? Davi está meio complicado. Já ouviu falar em Absalão? Absalão, filho de Davi, tentou matar o próprio pai. Absalão tentou matar Davi, o próprio pai. Você está me entendendo como é que é o negócio? Uma das filhas de Davi foi estuprada pelo próprio irmão. Coisas ruins começaram a acontecer dentro da casa de Davi. É o filho que quer matar ele, é o irmão que estuprou a irmã, era a esposa Mical que tramava também tomar o poder. A vida de Davi estava uma bagunça. E esse reino, essa família, só
pôde ser reestabelecida quando houve choro, arrependimento, confissão, aguentar dor, porque as dores vinham. Aquilo que acabei de narrar aqui eram dores, e Davi tinha que entrar no seu quarto e dizer: eu sei, Senhor. E quando os mensageiros diziam: Davi, aconteceu isso e isso, mais uma notícia ruim, Davi entrava no quarto e diz: eu sei, Senhor. Sei o quê? Eu sei o que você fez. E então no Salmo 51, Davi pede que Deus faça tudo, só não retire o Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito o quê? Um espírito inabalável. Essa foi a oração. Davi diz: pode fazer comigo o que o Senhor quiser, mas não deixe eu perder a minha salvação. Então, para terminar, eu quero declarar para você no nome de Jesus: Deus ama você por meio de Cristo. Enviou o seu Filho, tendo morrido, ressuscitado, para nos garantir vida eterna. E se você despreza tudo isso, achando que o seu pecado compensa, sua infidelidade compensa, seus erros compensa, porque não chega nenhum no correio, não chega lá no seu correio uma carta, quando você abre, essa carta veio do céu e diz que você tem que fazer isso ou aquilo. Isso não chega, né? Na sua caixa de e-mail não chega um e-mail de Deus, um WhatsApp de Deus dizendo: olha, você tem que pagar essa multa aqui porque você pecou nisso e naquilo. Chega? Mas a tua conta vai chegar, a tua hora vai chegar. Deus está falando. Deus está o quê? Falando. Precisa chegar no correio? Precisa ser no e-mail, no WhatsApp? Deus está falando agora. Deus está falando para você: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Há pessoas que não pecaram. Escute isso: há pessoas que não pecaram, mas se esfriaram. E Davi começou assim: antes de pecar se esfriou. Então o Senhor diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro. O que é abandonar o primeiro amor? Você não é mais aquele servo que era antes. Antes você era fervoroso, antes você era fiel, antes você era dedicado. Você abandonou isso, se esfriou, e hoje tua vida está uma bagunça. E o Senhor diz: eu amo você, eu quero restaurar você, mas para que eu faça isso, você tem que se arrepender, chorar, clamar. Volte a ser quem você era. Aí sim Deus vai restaurar. Deus não está negando perdão, Deus não está negando bênçãos. Deus só quer que você seja sincero. Davi errou, mas foi sincero. Tentou maquiar, né, no início, tentou esconder, e de repente o profeta chegou lá e disse: ei, Deus viu. E agora quando o menino morre, primeira coisa que ele faz é ir para o templo, é dizer: bendito seja o Senhor que tem cuidado de mim. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, para terminar mesmo, às vezes vai acontecer interrupções divinas na nossa vida, não favoráveis a nós, mas é porque Deus nos ama e está nos livrando de algo lá na frente. Depois você vai entender isso. Amém, pessoal? Não se aborreça com Deus, não deixe Deus, não murmure, apenas como os conselheiros disseram: não estou entendendo, depois que o menino morreu, o Senhor está comendo. Voltou para o templo, e ele diz: olha, eu tinha esperança, mas o Senhor não quis assim, então minha vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Ou vou viver chorando?
Ah, é um filho. Sim, mas essa dor tem que cicatrizar. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei aqui. Essa dor, ela precisa o quê? Essa dor ou essa ferida precisa cicatrizar. Essa dor ou essa ferida precisa cicatrizar. E logo! Essa ferida tem que cicatrizar logo! Ou você vai querer que ela fique lá aberta e que desenvolva ali uma bactéria e a doença se espalhe para todo o corpo e você morra mais rápido. Você quer isso? Não. Essa ferida tem que sarar rápido. E foi isso que o Davi entendeu. Vou para o templo, porque essa ferida tem que sarar rápido. Então ele disse: olha, meu filho, eu pensei, né? Eu tentei, mas já que Deus não quis, a vida tem que continuar. Essa ferida tem que fechar logo. Ele foi inteligente nesse sentido. E agora eu termino. Termino a palavra dizendo para você: até quando você vai deixar essa ferida aberta? Até quando você vai ficar tirando a casca da ferida? Até quando? Até quando você vai aceitar isso? Então tome uma atitude hoje. Eu não te conheço profundamente, mas Deus te conhece, e você também se conhece. Então faça como Davi, volte para o templo, volte para a presença, ore, vida para frente, vida que segue. O que passou, passou, vai, segue em frente agora, mas em frente diferente, sendo um servo fiel e temente ao Senhor. Quem recebe essa palavra, fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.